Filha de Saul jamais teve filhos até o final da sua vida. Volte para o novo versículo 23. Vamos ler todos juntos lá? 1, 2, 3. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o final da sua vida. Mical, filha de Saul, jamais teve filho até o final da sua vida. Senhor, obrigado pela tua rica e poderosa palavra. Estamos aqui nesta noite acreditando, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, no mover da tua presença, na unção que despedaça todo jugo. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar na nossa vida e que transforme a nossa alma de uma maneira poderosa. Pedimos a ti que toda distração, que tudo aquilo que nos desconecta, Senhor, da tua presença caia por terra nesta noite. E que os nossos ouvidos estejam bem abertos, que o nosso coração esteja predisposto a receber essa semente poderosa e que nós venhamos praticá-la, colocar, Senhor, e aplicá-la na nossa vida para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Tome o teu lugar aí, dando glória a Deus. Aleluia. Eu sempre estou vindo e indo na Bíblia buscando não coisas novas, porque a gente já conhece os princípios da verdade de Deus para a nossa vida, mas o incrível da Bíblia e o fascinante da Bíblia é que todas as vezes que você volta e lê aquilo que você já leu várias vezes, você encontra coisas novas. E tem algumas coisas que a gente vai lendo com o passar do tempo. Por isso que a Bíblia não pode ser lida como um jornal, como uma revista. A Bíblia ela tem que ser lida e meditada, porque você vai encontrando coisas maravilhosas dentro dela. E eu estou lendo, eu acho que pela 7ª ou 8ª vez o livro de Samuel, e sempre que eu leio aqui sobre Davi, eu fico fascinado com algumas coisas, e sempre vou tirando algumas pregações, algumas não encaixam, algumas coisas eu coloco observação. E aqui no capítulo 6, no contexto que nós estamos vendo aqui, foi quando Davi, o rei Davi, ele foi consagrado rei sobre todo Israel. Então, a arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, não estava em Israel, estava na casa de Abinadab, às margens de Israel, porque ela tinha sido roubada, depois foi devolvida, é toda uma história que eu não vou ter tempo para contar. E quando Davi assume o reinado, primeiro ele assumiu Judá, ficou 7 anos reinando em Judá, que era um reino dividido, aprendemos isso na escola dominical hoje. E depois ele reinou sobre todo Israel, tanto Judá como Israel. E quando ele tomou, ou melhor dizendo, quando ele foi ungido rei sobre Israel, ele colocou no seu coração assim: eu não vou reinar sem a presença de Deus. Eu preciso da presença do Senhor. E a arca simbolizava a presença. Não era a presença, mas simbolizava. Então Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab. E a gente já conhece toda a história. A primeira vez ele falhou, teve morte. Aí ele se entristeceu, foi buscar as escrituras. E ali ele encontrou a resposta que ele precisava para trazer a arca. Então ele foi buscar a arca. Então ele tirou as suas vestes de rei, tirou seu manto, tirou a sua coroa, saiu do seu cavalo alazão, o seu cavalo branco, porque os reis usavam cavalo branco, e veste uma roupa comum e vai no meio do povo dançando, cantando, saltando, se regozijando, e vem com muita alegria trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. E diz no versículo 16 do capítulo 6 que quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical era a filha de Saul, no qual Davi casou-se com ela. Foi dada a ele Mical pelas vitórias de Davi. Diz que Mical estava na janela olhando Davi. Quando ela olhou Davi, ela desprezou, diz a palavra assim, que ela desprezou Davi no seu coração. Então Davi trouxe a arca com muita alegria, repartiu comida para o povo, deu carne, deu vinho, deu pão. E disse que ele foi para a sua casa para abençoar a sua casa. E quando ele chegou na sua casa, diz no versículo 20 do capítulo 6, voltando Davi para abençoar a sua casa,
Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva dos seus servos, como sem pudor se descobre em qualquer. Então Davi responde no versículo 21 e diz assim: disse Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu antes do que o teu pai e a toda a sua família, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado, tenho dançado, saltado, pulado, não é para ti e não é para ninguém, é para o Senhor. Versículo 22: ainda mais do que isso me rebaixarei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falasse que delas serei honrado, ou serei desonrado, elas me honrarão. E no versículo 23, esse versículo nós lemos: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E eu relendo isso daqui, eu fiz uma pergunta dentro desse contexto, porque tem uma coisa que me chama a atenção na vida de Davi, é que Davi, irmão, as batalhas vencidas e as vitórias de Davi, as conquistas de Davi, não era conquistada pelo seu exército, que era um exército poderoso. O exército de Davi era um exército muito poderoso. Ele tinha 600 homens especialistas junto com ele, sem contar o exército de Israel. Ele tinha 600 guerreiros, que era chamado de valentes de Davi, que eram homens especialistas em guerra. Homens que lutavam tanto que quando terminava a batalha, as espadas estavam incrustadas nas mãos deles, não podia abrir a mão. Homens que matavam gigantes. Tinha uma tropa nesse exército de Davi, que uma funda e uma pedra, eles conseguiam acertar um fio de cabelo à distância. Eram homens valentes, corajosos, dispostos, predispostos. Mas Davi não confiava no seu exército. Davi era estrategista, ele conhecia a estratégia de guerra, mas Davi também não confiava na sua estratégia. Davi era rico, mas Davi não confiava na sua riqueza. Davi era rei, mas ele não confiava na sua coroa. A gente descobre aqui no livro de 1 e 2 Samuel que as batalhas de Davi não eram vencidas com o braço. Inclusive mesmo ele diz: olha, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós aqui, incluindo eu, Davi, dizendo, nós confiamos no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Então qual era o segredo da vitória de Davi? O segredo da vitória de Davi estava no seu joelho: intimidade. Davi era uma pessoa íntima de Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. Tudo que Davi ia fazer, primeiramente ele consultava a Deus. Depois você pode ler em 1 e 2 Samuel, você vai ver, corroborar o que eu estou dizendo aqui. Davi, ele ia para uma guerra, ele já não saía indo pelejar, ele parava e trazia o sacerdote, falando: sacerdote, traz o éfode, vamos consultar ao Senhor, posso subir, terei vitória, o Senhor estará conosco. Aí o sacerdote intercedia e Deus falava: pode subir que a vitória será sua. Davi ia perseguir um exército, ele perguntava: posso perseguir o exército? Vou ter êxito, vou ter vitória? Aí o Senhor falava: pode perseguir que tu terás vitória. Posso ir? E tinha vezes que o Senhor falava assim: não vai, espera um pouco, vai acontecer tal coisa, vai por outro caminho. Sempre o segredo da vitória de Davi estava no joelho, na intimidade que ele tinha com Deus. Mas agora, o que mais me chama a atenção, não era que Davi era uma pessoa que consultava a Deus em tudo que ele ia empreender, em tudo que ele fazia. Inclusive, quando ele queria construir o templo para o Senhor, ele foi orar a Deus. Aí depois ele foi conversar com Natã. Aí Natã, que era o profeta e o sacerdote, falou: pode construir, Davi, é algo legítimo. Como que Deus não vai querer que você construa um templo para ele? Pode construir. Nesse aí, Davi não consultou a Deus. É algo legítimo, eu vou construir um templo para o Senhor, vou perguntar para o Senhor se tem que construir, tem que perguntar. E Davi foi construir. Quando ele foi, Natã voltou de novo, porque o Senhor falou para Natã: não é Davi que vai construir. Volta lá e fala para ele que ele não vai construir. O filho dele vai construir, mas ele não vai construir. Então Davi sempre estava consultando a Deus em qualquer coisa que ele ia fazer. E o que me chama a atenção não era o que ele consultava, era que todas as vezes que ele consultava a Deus, Deus
que é ter essa intimidade com Deus? De perguntar algo para Deus e Deus fala, pode fazer que vai, eu estou contigo. O segredo, o que me encanta é isso, era que Deus, Davi perguntava e Deus respondia. Aí dentro desse contexto me veio uma pergunta. Então Deus tem os seus prediletos? Deus tem filhos que Ele mais ama? Deus tem filho que Ele mais responde? Deus tem filhos que Ele mais ajuda? Porque quando se fala para nós de prediletos ou filhos prediletos, eu não estou falando de filhos prediletos, deixa eu explicar aqui para que você entenda, que humanamente falando, isso é totalmente ruim, é mal. Um pai amar mais um filho do que o outro, dar uma roupa melhor para um filho e uma roupa pior para outro, pagar uma escola particular para um, e não, eu gosto mais desse, não gosto mais daquele, esse é meu filho predileto. Quando eu estou falando isso, irmão, não é um conceito humano de que Deus tem os seus prediletos. Deus, na verdade, não tem filho predileto. Deus tem filhos íntimos. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos comprados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Quantos aqui estão me entendendo? Todos nós somos filhos do Senhor. Todos nós temos direito e acesso ao Pai. Todos nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. E ontem eu estava numa conferência lá em Santo Amaro, em São Paulo. E eu lembro que um dos conferencistas pregando ali, no meio da pregação, ele parou e lançou um versículo que me deu luz a essa mensagem que eu estou pregando aqui nesta noite. Lá no livro de Salmos, eu acredito que é no capítulo 24, versículo 15, se não me foge a memória, deixa eu ver se eu encontro aqui. Diz que, Salmos 25, versículo 14, 25, 14, o Salmo fala assim: o segredo do Senhor é para os que o buscam. Tem outra tradução que diz que o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é para aquele que o busca. A intimidade do Senhor é para aquele que o busca. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a ver que nas Escrituras parece que tinha alguns que eram prediletos de Deus. Vamos lá, em Gênesis, você olha Deus aceitando a oferta de Caim e desprezando a oferta de Caim e aceitando a oferta de Abel. Depois você vê, subindo a história, você começa a ver que Deus, Ele chamou a Abraão de meu amigo. Abraão, meu amigo. Depois vem um pouquinho mais da história, você vê Deus falando assim: olha, eu falo com Moisés cara a cara. Depois você vai subindo um pouquinho e vê Deus falando assim: olha, Davi é o homem segundo o meu coração. Aí eu me perguntei, o que esses homens tinham? O que eles faziam? O que eles viram que trouxe o coração de Deus para eles? Porque a pergunta não é se Deus tem intimidade com você, é se você tem intimidade com Deus. O que esses homens fizeram? O que esses homens faziam? Que o próprio Deus dá testemunhos deles, dizendo: olha, quando Deus falou para Miriam e para Arão, que disseram dentro do arraial: quem que pensa que Moisés é? Só ele que parece que fala com Deus, só ele que tem alguns privilégios. Aí Deus coloca uma lepra em Miriam e uma lepra em Arão, que Arão era o sacerdote e Miriam era a irmã de Moisés. Coloca uma lepra neles e automaticamente eles foram separados, porque o leproso era considerado pessoa imunda, não podia ter parte no arraial, fora. Então Moisés cai de joelho e começa a interceder por eles. E Deus fala assim: Moisés, se um dos filhos cuspisse na cara do pai, qual seria a sentença dele? Seria a morte. Pois bem, foi isso que eles fizeram comigo. Mas como assim? Foi comigo, Senhor. Então Deus fala para Miriam e para Arão: como é que vocês se atreveram a falar assim do meu servo Moisés, no qual
Senhor, eu falo com Ele cara a cara. Então Deus faz distinção sim dos filhos. Pastor, Deus faz distinção, sim, faz distinção de filho. E aqui nós vemos uma. Arão era sacerdote, era homem de Deus, estava diante do Senhor, fazia a obra do Senhor. Miriam também, aquela que cantou depois que o mar se abriu. E Deus faz uma distinção. Vocês não tiveram coragem de falar na cara, ou falar do meu servo Moisés, do qual eu falo com ele cara a cara. Vocês não temeram isso? Meu Deus, forte. Agora a pergunta é o seguinte: se Deus não tem predileto, mas Deus tem íntimo, e Deus faz distinção, se nós somos filhos, que história que é essa, pastor? É fácil de nós entendermos esse contexto. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Salmos que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Deus, Ele dá o seu melhor para aqueles que dá para Ele o melhor dele. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos como filhos dentro da casa do Pai, mas não conhecemos o Pai que nós temos. Você já viu aquele filho que ele come na casa do pai, ele senta na mesa do pai, ele dorme na casa do pai, ele usa a água do pai, ele usa a luz do pai, mas ele não tem comunhão com o pai? Ele não fala com o pai? Ele não conversa com o pai? E isso é vice-versa, não é só o filho, porque tem filho que quer até fazer, mas o pai é o que é, não dá intimidade do filho. Você pode ser filho sem intimidade? Sim. Você pode ser pai sem intimidade? Pode. Por isso que não se engane, irmão. Nós somos filhos de Deus e isso ninguém pode duvidar. Eu e você temos que crer, mas a pergunta é: quão íntimo você é do teu pai? Meu Deus. Porque os secretos de Deus, irmãos, a profundidade dos secretos de Deus não é dado para qualquer um. O problema nosso é que vivemos sem direção, sem orientação, não sabemos o que fazer, e quando fazemos as coisas, fazemos errado, é por falta de intimidade. E voltando aqui para Mical, quando viu Davi saltando, cantando, louvando ao Senhor e entrando na cidade com a arca, disse que ela menosprezou a Davi. E quando ela menosprezou a Davi, ela falou para Davi: você não tem vergonha você fazer isso, você é rei. Então Davi vem e fala para ela assim: olha, o Senhor que me colocou no lugar do teu pai. E essas pessoas que você diz aí que eu estou me humilhando, pelo contrário, elas vão me honrar. E no versículo 23 fala assim: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Por que Mical não teve filhos? Não foi porque ela era estéril. Alguém fala assim que ela era estéril. Não, ela não é estéril. A Bíblia não fala que ela era estéril. Então por que ela não teve filhos até o dia da sua morte? Sabe por quê? Porque Davi cortou a intimidade com Mical. Ele voltou as costas para ela, e ela, como rainha, nunca mais teve acesso a Davi. Era rainha, morava no palácio, estava junto do rei, comia das coisas do rei, desfrutava das coisas do rei, mas nunca teve intimidade. Nós jamais poderemos produzir espiritualmente sem ter intimidade com Deus. Essas orações rasas que nós fazemos não passa do teto, querido. Porque a nossa desculpa é o seguinte: eu não tenho tempo, eu trabalho demais, é isso, é aquilo. Não é falta de prioridade. Quando você tem prioridade, você abre um tempo aonde não tem tempo. Por isso que tomamos decisões erradas. Por isso que não temos paz no nosso coração. Por isso que vivemos uma vida cristã vazia, sem propósito, sem objetivo. Porque nós não temos acesso. Não porque não temos o livre acesso, porque lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor nos ensina assim: filhos, aproximem-se, entre com confiança ante ao trono da graça, a fim de alcançar socorro e ajuda para o momento oportuno. No capítulo 10 fala que pelo sangue de Jesus foi aberto um vivo e novo caminho, no qual nós temos acesso até as promessas do Pai. Paulo fala no livro de Efésios, capítulo versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais.
ansiedade por falta de intimidade. Glória a Deus. Como é que está a tua vida de oração? Meu Deus. Não venha com balela, porque tem irmão que é 6 horas, ele só pede oração para os outros. 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Tem coisas que eu posso orar por você, mas tem acessos que somente Deus pode te dar. Como é que está a tua vida de oração? Ah, não tenho tempo, não é. É que Deus não é prioridade na tua vida. Eu não tenho tempo, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade. Amém, aleluia. Como é que está o teu tempo de leitura da palavra? Hoje eu estava conversando com uma jovem, ela me falou, pastor, veio contar os seus problemas, contou e chorou, e eu perguntei assim, como é que está a tua vida íntima com o Senhor? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Ela falou, não tenho tido tempo. Com razão. A resposta está aí. Como é que está a tua vida? Pastor, eu levanto preocupado, eu durmo preocupado. Aquela dor no coração, aquela preocupação do emprego, do dinheiro, da saúde, da família. Eu tenho uma resposta para você. Falta de intimidade não gera fruto. Falta de intimidade não gera fé. A fé é gerada na intimidade. Poder é gerado na intimidade. Graça é gerada na intimidade. Sabe aquele preço que alguém falou para você que você tem que pagar? Pois bem, é isso. É você se levantar pela manhã, prioridade, falar com meu Pai. Dobre o joelho, fale com o Senhor. Não tenho tempo, não é que você não tem tempo. Não coloque desculpa no teu trabalho. Não coloque desculpa na tua enfermidade. Não coloque desculpa na tua dor. Não coloque desculpa na tua família. Não coloque desculpa nos teus estudos. Não coloque desculpa naquilo que você está fazendo. Porque Deus não vai aceitar essa desculpa. Porque quando você tem Deus em prioridade, não importa a hora que você levanta. Eu levanto em 3 horas, mas eu levanto 15 minutos antes para passar um tempo com Deus. Como é que está na hora do almoço? Como é que está na hora do almoço? Você come como um animalzinho, antes de orar de comer, você para e ora e se obrigado por esse alimento. Como é que está antes de você deitar à noite? Você primeiro vai lá no Instagram, no Facebook e faz todo aquele reboliço, depois fala assim, obrigado por tudo e deita. Isso não é intimidade, isso não gera fruto, isso não gera graça, isso não gera fé, isso não gera resultado, isso não move a mão de Deus, isso não move o céu e nem o inferno. O diabo não tem medo de crente frio, nem de crente morto. O diabo não tem medo de crente que não sabe usar a espada que tem, nem o poder que tem. Amém, aleluia. Como é que está a tua vida de oração, mano? Fica choramingando pelos campos, porque não tem intimidade com o papai. Vamos lá para a palavra? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama, amém? Pastor, não sei o que fazer. Não sei o que fazer com o meu casamento. Não sei o que fazer com meus filhos. Não sei o que fazer com as minhas finanças. Eu tenho a resposta para você. Amém. Jeremias 33, 3. Clama, amém? E te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Não sabe? Vai clamar ao Senhor, mano. E Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Que infelicidade para um cristão é morar dentro da casa do pai e não ter intimidade com o pai. Porque ele vê outras pessoas sendo abençoadas e começa a reclamar. Lembra do filho pródigo? Um que foi e o outro ficou. Era 2 filhos pródigos, não era 1, era 2. Porque o que ficou era tão pródigo como aquele que foi. Porque o que foi sincero. Eu não gosto de desculpas de irmãos. Eu não faço isso por causa disso. Não. Seja sincero, eu não faço isso porque eu não creio nisso. Eu não faço isso porque eu não tenho coragem para fazer. Eu não faço isso porque eu estou preguiçoso nessa área. Eu não faço. Não ponha desculpa naquilo que não tem desculpa. E diz que quando o filho voltou, se arrependeu, voltou à casa do pai. Diz que o outro filho que estava em casa morava dentro de casa, tinha os animais do pai, tinha a companhia do pai, mas não tinha intimidade com o pai. Aí volta o filho, o pai mata um bezerro, o pai faz uma festa, coloca roupa nova nele, anel de autoridade, sandálias novas. O filho volta, está aquele barulho de festa dentro de casa, ele pergunta o que está acontecendo. É teu irmão que voltou. Pensa no homem que ficou bravo.
não queria entrar, porque na verdade ele já não estava dentro da casa, ele estava tão longe como o filho pródigo que foi. Como é que está você? Você é o pródigo que foi ou o pródigo que está aqui dentro? Meu Deus! Jesus! Aleluia. Porque estamos dentro da casa do Pai, na companhia do Pai, mas não desfrutando dos benefícios do Pai. Aí ele fala assim: olha, o Senhor nunca. E o Pai fala: filho, por que você não quer entrar? Entra, o teu irmão, olha, voltou, que alegria. Pai, o Senhor nunca me deu. E ele chama de Pai: Pai, o Senhor nunca me deu uma galinha seca para me fazer cozinhar, pelo menos 10 horas no fogão para cozinhar essa galinha. O Senhor nunca me deu. O Senhor nunca me deu um abraço, o Senhor nunca me deu um anel, o Senhor nunca me deu uma roupa nova, o Senhor nunca me deu uma sandália nova, o Senhor nunca me beijou. Aí esse desgraçado que vai lá e gasta tudo, volta e o Senhor vai tudo isso por ele. Eu não vou entrar não, isso não é justo. Aí o pai fala assim: filho, que isso, deixa de bobeira, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, o homem estava dentro da casa do pai, com tudo que o pai tinha, e ele achava que o que era do pai não era dele. E o Senhor fala assim: olha, isso está faltando intimidade entre nós. Você tem que saber que tudo que eu tenho é teu. Você não tem que pedir para abrir a minha geladeira, você não tem que pedir para comer as coisas que eu trouxe para casa, você não tem que pedir para dormir na minha cama, você não tem que pedir para tomar banho no meu chuveiro, você não tem que pedir, tudo que eu tenho é teu. Isso é automático. Se você não desfruta, o problema não é meu, o problema é teu. Aí o Senhor continua dizendo, vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e esse eu quero ler com vocês, porque esse aqui é muito forte, e já vou concluir a mensagem nesta noite. Falta de intimidade não gera fruto. Falta de intimidade não tem resultado. Por isso que vivemos desorientados, sem saber o que fazer, buscando no chat GPT resposta para as perguntas da vida. Sendo que o Senhor diz assim, aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11 adiante, diz assim a palavra do Senhor para nós. Pois eu sei os planos que tenho para vós. Isso aqui é lindo. Eu sei. Eu sei os planos que tenho acerca de vós. Diz o Senhor: planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. É isso que o Senhor tem para nós. Para nos dar uma esperança e um futuro. Olha o versículo 12. Então, o Senhor diz, aqui tem uma condicional. Eu tenho planos de paz e não de mal, tenho para dar a vocês uma esperança e um futuro. Mas, então, me invocareis, e me eireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, eireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Essas oraçãozinhas de 5 minutos, irmão, essas orações, querido, não serve nem para você. Deus quer intimidade. Lembra na mensagem passada que eu preguei aqui? Deus não está interessado no que você fala. Ele está interessado na tua companhia. Como é que está o teu relacionamento com o teu Deus, com o teu Pai? Como é que está? Como é que está a tua intimidade com Ele? Você tem invocado Ele de verdade? Você tem buscado realmente o Senhor na madrugada? Você tem buscado o Senhor? Ou você fica olhando para o céu e lamentando? Por que isso? Por que aquilo? Senhor, faz isso. Não, o Senhor não quer que você fique murmurando. O Senhor abriu um canal diretamente para você. É uma linha aberta. Você não precisa ficar escutando roborzinho na telefônica, ou na Claro, ou na Movistar, e mandando você apertar tal tecla ou tal tecla, para depois de 1 hora você falar com o atendente. Não, Deus não é assim. Você tem um contato direto, você dobra o joelho, começa a chorar diante do Senhor, falar com Ele sinceridade, buscar de coração, Ele começa a te responder, porque diz a palavra que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Que intimidade, parceria, sentir confiança no outro,
estar junto. Irmão, quando isso acontece, é o que está escrito lá no livro de João. Vamos lá para o livro de João, no capítulo 15, Evangelho de João, no capítulo 15. João capítulo 15. O Senhor faz aqui uma analogia entre a videira, ele e os ramos. Aí diz o Senhor assim, e aqui é algo lindo. Fala assim a palavra de Deus para nós. Eu sou a videira verdadeira, versículo, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele a poda para que produza mais fruto ainda. Ramo que está em mim, quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira, tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Glória a Deus. Jesus quer que você esteja nele. Ele quer revelar para você os maiores dos seus segredos. Ele quer mostrar para você os maiores dos seus mistérios. Ele quer levar você a outro nível de graça, de poder, de glória. Irmãos, nesta noite eu venho aqui com um apelo para a vida de todos vocês que estão aqui. Volte outra vez a chorar diante de Deus. Volte outra vez a clamar diante dele. Volte outra vez, não rasgar as suas roupas, nem arrancar o cabelo da sua cabeça, mas volte aos pés de Cristo com o coração quebrantado, porque diz a Bíblia que Deus não menospreza um coração quebrantado e humilhado diante dele. O Senhor não desprezará. Se ninguém está te ouvindo, tem um Deus Todo-Poderoso que quer te ouvir. Se ninguém está dizendo o que você fazer, tem um Deus no céu que está disposto a mostrar para você aquilo que você tem que fazer para sair adiante. Se ninguém está te ajudando, tem um Deus no céu disposto a te ajudar, mas Ele não pode invadir a tua vida, Ele não pode entrar se você não permitir que Ele entre. Eu fico olhando para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que aparentemente tinha tudo, era igreja, era filhos de Deus, mas onde estava Deus na igreja de Laodiceia? Estava por lado de fora, porque diz a palavra que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Mas como isso? Uma igreja do Senhor, filhos de Deus, tendo Deus como Pai, o Pai está para fora da casa, nós podemos fazer isso. Estamos vendo tempos assim que a igreja tem colocado Jesus para fora, mas Jesus não desiste da sua igreja, Ele está na porta batendo, perguntando: tem alguém aí que está me ouvindo? Tem alguém aqui que está ouvindo a voz de Deus, chamando outra vez a intimidade, chamando outra vez ao quartinho da oração, chamando outra vez a passar tempo com Ele, a voltar a chorar novamente, não quando a dor chega, porque a gente chora diante de Deus, queridos, quando estamos com um problema. Choramos diante de Deus quando a coisa aperta, choramos diante de Deus quando a coisa está ruim, mas não choramos de Deus quando as coisas vão bem, quando tudo está bonito, quando tudo está cheiroso, quando tudo está no lugar, quando tem dinheiro no bolso, quando tem abundância, quando a família está bem. A gente não chora, mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Está faltando consolo para você, então comece a chorar aos pés de Jesus. Você não precisa chorar para ninguém, chore para Jesus, porque aquele que chora para Jesus recebe consolo. Aleluia, glória a Jesus. Como está a tua vida com Cristo? Como está a tua comunhão com Ele? Ah, porque lá na igreja não ora, porque lá na igreja não, o Senhor está perguntando como está a tua intimidade com Ele, você particularmente. Como está? Aquela intimidade que Jesus fala assim: olha, entra no teu quarto, coloca todo mundo para fora, fecha a porta do teu quarto e fala ao teu Deus em segredo. E o Deus que está em segredo vai te responder em público. Como está a tua vida de intimidade com o Senhor? Aleluia, aleluia. Nós temos intimidade com o Instagram, nós temos intimidade com o Facebook, nós temos intimidade com o WhatsApp, nós conhecemos tudo das friends aí, nós conhecemos tudo, mas não conhecemos o coração de Jesus. Não conhecemos
a voz de Jesus. E quantas vezes Jesus tem te chamado, dizendo: vem, filho amado, vem, preciso conversar contigo, mas nós não temos tempo para Jesus, porque estamos muito ocupados com o nosso mundinho medíocre, com nossas coisinhas que vai ficar aí tudo. Então Deus quer revelar coisas grandes para aqueles que dão para Ele. Então a intimidade de Deus não é se Ele tem intimidade com você, é se você tem intimidade com Ele. E a Bíblia fala assim: olha, aproxime-se de mim e eu me aproximarei a vós. Tiago capítulo 4. Eu estou aqui, é você que mede a distância que você vai estar de mim. É igualzinho o Sol, irmão. O Sol está lá parado. Os planetas que estão mais perto do Sol são os planetas que estão superaquecidos. Quanto mais distante vai ficando do Sol, mais frio vai ficando. E tem muitos de nós que já morremos, estamos tão distantes de Deus, que estamos totalmente congelados. Deus pode falar, Deus pode te beliscar, Deus pode te sacudir, Deus pode te jogar para cima, Deus pode te chutar, que você não sente nada, porque morto não sente nada, morto não reaciona. Mas nesta noite eu profetizo que Lázaro sairão da tumba hoje, que se cremos no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Não se apaga o pavio que fumega. Aproximar-se a Deus é nossa obrigação. Estar perto do Senhor é nossa obrigação. Permanecer nele, estar nele, constantemente nele. Não perca o amor pelo Senhor, não perca, porque depois nós vamos terminar como a igreja de Efésios. A igreja de Efésios era uma igreja que fazia de tudo, trabalhava, servia, mas estava totalmente mecanizada. E o Senhor fala assim: olha, eu te aconselho que volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Ah, pastor, o senhor não sabe o que passou comigo, muita decepção, fulano, beltrano, cicrano, me decepcionaram tanto. Algumas orações que eu fiz, Deus não respondeu. Deus responde para o íntimo. Que a resposta seja íntimo do teu Deus. Que a resposta no momento que você fala com Ele seja íntimo com Deus. Lembra de Elias? E nós contamos que ele orou e o fogo desceu. Elias era um íntimo, Davi era um íntimo, Abraão era um íntimo, Salomão era um íntimo. Todos os íntimos têm respostas rápidas. Todos os íntimos, ainda que sejam não, mas ele tem como resposta. Deus não diz, aleluia, diz a palavra que Deus não faz nada nessa terra sem antes revelar aos seus servos. Quando os discípulos voltaram regozijando porque tinham expulsado os demônios e curado os enfermos, Jesus falou assim: antes se regozijem, porque os vossos nomes está escrito no livro da vida. E esse não é o livro da vida lá de Apocalipse, não. Eu acredito que Deus lá no céu tem um livro que está escrito o nome das pessoas que Ele pode contar. A basura candaria assado. Será que Deus pode contar contigo no momento que você está passando ou alguém está precisando de uma ajuda? Será que Deus pode contar com você? Olha, chama o João lá, chama o Carlos lá, chama ele lá porque ele está na fila da tropa de elite minha. Pode contar com ele que ele vai. Ele está pronto, ele está preparado, ele fala comigo, ele está comigo, ele anda comigo, ele conhece a minha voz, ele sabe, até sente o meu cheiro. Lembra de João? Diz a palavra que Jesus tinha 12 discípulos, mas ele tinha intimidade só com 3. Eram os 3 que via as maravilhas acontecer. E os outros, pastor, não sei. Eram os 3 que via a transfiguração. Eram os 3 que via as multiplicações. Eram os 3 que via Moisés e Elias falando com Jesus. Eram os 3 que estavam ali nos melhores e nos piores momentos. Era Pedro, Tiago e João. E tinha o mais íntimo ainda, que era João. E disse que ele se deitava ao peito de Jesus. Era mais íntimo ainda. Então o Senhor quer intimidade conosco, querido. Porque assim como Mical morreu e não deu luz à filha, será que não vamos passar essa vida sem produzir nada para Deus?
sem conhecer a voz do nosso Senhor. Então Deus não é íntimo com todos os filhos. Por que Deus não é íntimo com todos os filhos? Porque não depende dele, depende de nós. Como que Deus trata os íntimos? Primeiro, Ele revela segredos. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Segundo, como que Deus trata os seus íntimos? Se manifesta com presença constante. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita, não é aquele que passeia, não é aquele que vai de vez em quando, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Terceiro, Deus responde mais prontamente. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Descubro algo interessante aqui. Tem vezes que Deus não nos responde, porque estamos tão longe dele, que ele não escuta a nossa voz. E quando nós somos íntimos de Deus, nós nos tornamos amigos do Senhor. Tiago capítulo 2, e versículo 23 fala: e foi chamado amigo de Deus. E como Deus trata os não íntimos, Deus ama como pai, mas não revela os seus planos, é limitado às suas orações, vive uma vida vazia, a esperança é baixa, a fé é pequena, as forças são reduzidas. Mas o Senhor nessa noite está nos chamando de novo a uma vida de intimidade. E o que é isso, pastor? E termino, coloque-se em pé. Eu quero ministrar para a vida. O que é isso, pastor? O Senhor ama quando nós damos tempo para Ele. O Senhor ama, o Senhor tem prazer em estar com os seus filhos. O Senhor sente bem. E você está tão perto de Jesus que você pede. E Ele não demora a responder, porque Ele está tão perto que Ele escuta a tua voz. Onde você está? Dentro da casa do Pai. Qual é o teu posicionamento dentro da casa do Pai? Como é que está a tua intimidade com Deus? Por que Mical não produziu? Por que Mical não gerou? Porque não tinha intimidade. Eu lembro de Maria, quando o anjo chega e fala: olha, presta o teu ventre aí, porque Salvador vai nascer de ti. Ela falou: aqui está a tua serva, faça a tua vontade. Mas como será isso? Não se preocupe. O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, porque o santo ser que nascerá de ti será o Salvador da humanidade. Deus está querendo fazer isso comigo e com você. Ele está querendo gerar propósito nas nossas vidas. Mas Ele precisa de intimidade. Sem intimidade não tem fruto. Sem intimidade não tem revelação. Sem intimidade não tem fé, não tem graça. Sem intimidade não tem vida. Volte outra vez. Volte outra vez. Não coloque mais desculpa para passar tempo com o teu Senhor. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. Não foi Ele que te deixou. Não foi Ele que te abandonou. Foi você que deixou o lugar. Lembra o tempo que você passava em oração e chorava diante de Deus e se alegrava diante do Senhor? O Senhor continua dizendo: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembra aquele milagre que eu fiz? Lembra aquela resposta que eu dei? Pois bem, eu continuo sendo o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Continuo te amando. Então não basta somente ser filhos de Deus. Deus quer ter intimidade conosco. Senhor, nesta noite, eu clamo a Ti em nome de Jesus. Quantas vezes, Senhor, Tu nos procurou, mas nós estávamos tão ocupados, ó Deus, como aquela mulher lá de Cantares do Salomão, capítulo 4, que vem o rei
bate na porta o esposo e diz: amada minha, abre a porta, está nevando aqui fora. Aí lá no fundo da casa uma voz grita e fala: como que me levantarei para abrir a porta? Já lavei os meus pés, já estou debaixo da minha coxa, já estou aquecida do frio, como me levantarei para abrir a porta? E o amado tentava abrir a porta, mas ele não conseguia. Então depois de certa tentativa o amado se foi. Então ela se levanta e quando ela abre a porta, o amado já não está mais ali. Não espere Deus ir definitivamente da minha e da tua vida para depois nós começarmos a buscá-lo. Busque a Jesus enquanto se pode achar. Tenha prazer na sua presença enquanto Ele está conosco. Não vale a pena viver uma vida de pecado, de distanciamento, e quem sabe não seja nem de pecado, porque diz a palavra que a vinda do Senhor será assim, como no tempo de Noé: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Que problema tem comer, beber, casar? Não tem problema nenhum, isso são coisas legítimas. Mas estava tão atarefado com essas coisas que se esqueceu do noivo, que se esqueceu do amado da nossa alma. Não se esqueça de Jesus, queridos, não se esqueça dele, não se esqueça dele. Não deixe ele batendo na porta do teu coração, não deixe Jesus no frio, não deixe Jesus lá fora. Traga